Salve pra geral, aqui de cá, Nádia Castilho, poeta marginal, e mais uma edição especial de Rap Podcast. Temos aqui conosco a nossa irmã Iná Avessa, de Goiânia. Iná Avessa, ela é produtora, mestre de cerimônia, venceu inúmeras batalhas e competições de freestyle, né? Então, ela está aqui hoje para compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua caminhada, um pouco de como ela é multiplicadora no movimento hip hop, né? E é isso. Iná, como é que você tá? Fala pra gente, se apresente. Conta de que quebrada você é, como é que tá por aí? Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Nádia, pela apresentação. É um prazer estar aqui falando com vocês nessa frequência. Bom, eu sou Iná Avessa, sou rapper, MC, estudante, aluna aí, né, da escola do hip hop. Sou de Goiânia, Goiás, e atualmente eu moro em Aparecida de Goiânia, que é uma cidade aqui da região metropolitana da capital. Você começou a batalhar por volta de 2015 em GO. Conta pra gente como é que foi essa sua inserção dentro das batalhas, né, nessa camada do hip hop. Por onde que você começou, se você foi logo entrando ou se você foi introduzida. Então, o hip hop ele sempre esteve presente na minha vida, desde criança, assim. Eu já tinha feito uns raps com meu irmão mais novo, coisa de criança, né? O meu tio, ele sempre ouvia, então sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E aí, durante um tempo, assim, correrias da vida, né? A gente cresce e meio que se distancia de várias coisas. E foi assim com o hip hop. Mas eu sempre gostei muito de escrever, sempre tive o hábito de ler. E em 2015 eu estava morando no setor universitário em Goiânia, que é perto de onde acontece o túnel do hip hop, que é um evento muito grande da cidade de Goiânia, muito, muito, muito bom. E eu sempre ia, né, nesses eventos, assim, aos domingos. E eu olhava as batalhas, assistia as batalhas e pensava, mano, eu sei fazer isso. Eu pensava, eu consigo. Só que eu nunca havia tentado de verdade, assim, fazer freestyle, fazer rima. E aí um belo dia eu tentei, foi incrível, uma felicidade assim gigante. Eu rimei o beat inteiro. E aí a partir disso eu comecei a curtir, né? Curtir lombra, assim, com rimar. Em casa mesmo, com a minha amiga, no dia a dia. E aí, em 2015, novembro de 2015, durante um festival de arte popular na universidade, tava rolando ali uma batalha de MCs e tava faltando MC para essa batalha. E eles lá chamando, gente, a batalha, tal, se inscrevam, a gente precisa de MCs pra chave. E o meu amigo, que nessa época morava comigo, ficava assim, vai lá, se inscreve, eu sei que você rima, eu já vi você rimando. E eu, não, amigo, que isso, pelo amor de Deus, não vou rimar não. E ele, vai, não sei o quê. E aí uma história muito marcante, assim, da minha caminhada, foi que eu estava na universidade desde 2014, cursando Ciências Sociais. E eu não estava feliz com o meu curso, não estava feliz com a minha vida e estava ali na vibe de mudar, né? E aí, sentada lá no gramado, durante a programação desse festival de arte popular, eu tava conversando com uma amiga minha das artes visuais. E eu falei pra ela, Claudine, quero mudar de curso, quero fazer arte, amiga, me dá uma dica. Aí ela bem sutil assim falou, parceira, se você quer fazer arte, você tem que mergulhar, da beiradinha não dá. E aí foi essa frase, assim, que me motivou a me inscrever na batalha nesse dia. Daí virei pro meu amigo e falei, amigo, vou me inscrever, me inscreve lá. Com muito medo, eu rimei, assim, tremendo. Foi, nossa,
Foi constrangedor, mas foi bom. Eu consegui rimar e eu ganhei essa batalha. Por incrível que pareça, eu ganhei a minha primeira batalha. Ganhei uma camiseta, ganhei um shape. E depois dessa batalha eu me inscrevi em todas. Todas, todas. Não deixei de batalhar em nenhuma. Caraca, Iná, que bonita essa história, né? Que você contou, né? Expôs aqui pra gente, porque houve, né? Um desmembramento, houve um entrelaçar, né? De decisões na sua vida e totalmente ligada, né? Com essa questão de você dar o primeiro passo em mostrar o seu dom de rimar, né? Frente a batalhar dentro do rap. E tem que ter muita coragem para isso, né? Não é qualquer rimador que consegue entrar numa batalha de rap, de mudar de curso, né, na faculdade, porque também é outro passo muito importante. E tenho certeza que tudo isso deve ter mudado totalmente o curso da sua vida, né? Ainda dentro das batalhas de rima, sei, né, através de todo o informativo que você me mandou, que você batalhou em outras capitais, né? Como Brasília, Recife, São Paulo. O que eu te pergunto é se, como mulher, né, porque a gente sabe que existe um diferencial, não somente dentro do hip hop, né, mas dentro das artes. Se você, como mulher, sentiu uma diferença comportamental dentro das outras capitais, né? Com o fato de você ser mulher dentro das batalhas de rima, né? Dentro dos ambientes de batalha de rima. Sim, com certeza eu posso afirmar que a minha vida é uma antes do rap, antes do hip hop e outra depois. Assim, é um divisor de águas. Bom, com relação à presença das mulheres na cena de outras cidades, é um pouco difícil falar, porque eu não tive realmente uma experiência de imersão, né? Foram eventos específicos, momentos bem pontuais assim. Mas o que eu posso dizer é que em lugares onde existem menos mulheres batalhando, tem muito mais probabilidade ali de rimas machistas, misóginas, né? Acredito que é porque o diálogo, ele não existe, né? Fica ali só na mão dos caras falar sobre o que eles acham. Mas, assim, na Brasília, por exemplo, é um lugar que eu levo muito como referência de rap, assim, pela minha fundação de entendimento do que é rap e pelas minas lá que tem um corre cabuloso, assim. Eu organizei uma batalha aqui em Goiânia durante um tempo, voltada somente para mulheres, que é a batalha Mana a Mana, que ela é uma super inspiração, assim, da Batalha das Gurias, que acontece no DF. Tenho várias amigas lá, fiz muitas parceiras de corre ali. E, enfim, algumas minas de Sergipe, de Recife, de Salvador. Nossa, muita, muita, muita inspiração. A cena das batalhas, né, como toda a integridade, assim, da nossa sociedade, ela é machista, né, e ela tá sujeita a essas influências. Mas o que eu posso dizer nesse sentido é que quando as mulheres estão ativas nessa cena, quanto mais mulheres nessa cena, menos desses problemas a gente tem, porque a gente tem ali a primeira pessoa falando, né? A gente tem o diálogo, a gente tem a crítica. E não só um único corpo, né, falando. Então, é mais ou menos isso, assim. Eu acredito que a nossa cena de hip hop nacional, né, tem muito a evoluir nesse sentido, mas isso precisa acontecer a partir da presença desses corpos, né?
É a partir da presença das mulheres nas batalhas que a gente vai discutir questões sobre as mulheres, né? É a partir da presença desses corpos que a gente vai poder falar de forma legítima. E é isso. Mulheres, vamos lá ocupar espaços, tomar espaços, resgatar espaços, porque a nossa sociedade precisa desse diálogo, né? Presença e diálogo, né? De ambas partes. E obviamente, como normalmente, né? Normalmente, não é regra. A maior grande da parte da poética da arte de rua, ela é escrita sobre a narrativa do que a gente vive, né? Não diferente, eu encontrei assim também na sua, né? A narrativa da mulher preta e brasileira. Conta um pouco pra gente sobre essa temática que você escreve, sobre outras temáticas que você escreve e também sobre as colaboradoras que você teve ao longo da sua carreira, né? E que tem o mesmo viés de trabalho. Bom, eu acredito muito, muito na força do hip hop de abrir espaços de diálogo, né, de incentivar as pessoas a ouvir e a falar. Primeiramente, eu nunca tive a intenção de trazer o tema, né? Eu acho que ele veio naturalmente, assim, como no freestyle. As minhas reflexões, as minhas vivências, as minhas experiências, elas são expostas e eu não tento segurar, muito pelo contrário, eu também quero me ouvir. Eu uso dessa ferramenta para me conhecer, para me entender. E desde o início, né, da minha existência, assim, eu fui atravessada pelo racismo, fui atravessada, né, por diversas condições, né? Fui submetida também a condições. E eu nunca entendi isso, assim. Eu fui entender ali nos meus 17, 18 anos. E ali, quando eu comecei a rimar também, eu comecei a falar sobre isso, né? Falar sobre os meus incômodos e sobre as minhas percepções. Então, eu sou uma mulher preta, minhas maiores referências de vida, de mundo, assim, são a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, mulheres correrias que eu vi correr. Então, falar sobre a experiência delas, sobre a vivência delas, atreladas à minha vivência, para mim é fundamental, é ser MC, né? Ser mestre de cerimônia, tratar tudo ali na primeira pessoa. E isso me motiva a falar, né? Porque são situações assim que a gente expõe e você percebe no olhar de outras mulheres pretas ou de outras pessoas pretas que elas te entendem, diferente de quando você às vezes se permite trazer esse diálogo com pessoas brancas. E o hip hop é preto, né? Então eu me senti muito acolhida, né, dentro das batalhas de MC, trazendo essa reflexão. A questão. E aí isso se fundamentou, assim, né, na minha trajetória. Eu tive um vídeo que ele viralizou porque durante a rima eu desconstruí um preconceito religioso de um MC com relação às religiões de matriz africana. Então, não necessariamente faz parte da minha persona falar sobre isso, agir sobre isso, mas acaba que eu falo sobre isso porque eu trato da minha experiência, né? E isso é muito marcante. Eu vivo num estado colonialista, né? Eu vivo num país racista. Não tem como não falar sobre isso, né? E aí, assim, como eu disse, tenho várias referências, mulheres pretas, e assim, desde o início, eu tenho uma grande referência que é o Winnie B e a Raquel Reis. Elas foram as primeiras pessoas a me convidar para fazer um som. Foi a primeira vez que eu entrei no estúdio.
elas super me apoiavam, assim, desde quando eu iniciei a rima e são referências nesse sentido. Eu já trabalhei também com a Luz Negra, com a Regiane, com a Lara Krishna, que são, assim, mulheres também cabulosas, que também estão, né, discutindo coisas relevantes para nossa sociedade. Enfim, coisas que vão falar sobre questões raciais, questões da mulher, questões da periferia, né? É necessário a gente falar sobre isso. E com relação à mulher brasileira, eu acho interessante pontuar que a gente precisa construir a nossa história, né? Que a gente precisa resgatar a nossa história para a gente poder ter um futuro. A gente vive muito sobre a influência da Europa até hoje, sobre a influência dos Estados Unidos. E eu, como ideologia de vida, acredito que isso não seja saudável, que a gente tem necessidade, enquanto sociedade, de refletir sobre a gente e de construir as nossas formas, os nossos reconhecimentos. Já começamos, né, pelos erros educacionais, onde a gente estuda só história branca, né? Então, temos um erro estrutural e na arte também, né? Você que é uma estudante, né, de direção de artes, já sabe que as padronizações de beleza são totalmente europeias, brancas, e tudo isso foi ensinado e, de certa forma, né, nos sufocou a acreditar que existe uma idealização de identidade que, na verdade, nem nos pertence, né? É muito importante mesmo que você me falou. Raquel Reis é excelente referência de GO, o trabalho dela é incrível. Quem não conhece no restante do Brasil, procure saber, procure conhecer, né? O Inibi também. Eu conheço uma Cypher que você participou com elas. Inclusive, quando fui entrevistada no Rap Podcast, quando o Phantom me perguntou de indicações, falei sobre Raquel Reis. Agora, falando sobre arte, né? Acabei de falar sobre que você estuda direção de arte. Você é uma estudante de arte na Federal de Goiás. E agora falando um pouco sobre estudo, como que você sente que essa falta de acesso à educação da população afeta principalmente a gente, né, da área do campo artístico, né? Porque muitas pessoas pensam que o artista é simplesmente aquela pessoa que nasce com um dom, vai criando e pronto. Já é um artista e vai ser reconhecido e pronto, já era. Mas não é assim. Nós que participamos desse meio, sabemos que existem todos os processos para que a gente consiga sobreviver, assim como qualquer outra profissão normal, né? Como que essa falta de acesso de estudo para quem é artista acaba afetando o desenvolvimento profissional da gente? Então, a universidade é um lugar bem complicado, né? Como você falou, a gente vive, né, sob uma estrutura, uma lógica de educação também branca, né? E o que muitas vezes faz com que a gente não se reconheça nesses espaços e não seja reconhecido também. Mas, assim, eu tive problemas na minha primeira graduação, mas na segunda graduação eu já entrei sabendo que eu queria pesquisar hip hop, que eu era artista, que eu não precisava de legitimação dessa estrutura para que eu me firmasse, né? E o hip hop
me dá muita força ali na direção de arte. Muita, muita força mesmo. Só Deus sabe. Como eu disse, é muito complicado, é um ambiente complicado. Não são as mil maravilhas, mas a gente precisa, né, se desenvolver, a gente precisa estudar. E querendo ou não, é um lugar onde eu absorvo muito, sou muito grata por estar ali, né? Muito grata ao Brasil por pagar os meus estudos e eu tenho plena consciência disso. Para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, de acordo com a sua questão, eu acho que é muito, muito importante a gente se desenvolver sempre, né? A gente não pode nunca achar que sabe de tudo, até porque o mundo, ele é vivo, né? Ele se atualiza. Um programa musical que você usava em 2015 não é o mesmo que você usa agora. Essas coisas são muito rápidas. E aí, eu tenho uma discussão na universidade, inclusive, sobre os mestres da cultura popular e sobre como esses ensinamentos são necessários, né, para os nossos corpos vivos, corpos brasileiros, pretos, periféricos. Então, não é só a universidade que é fonte de conhecimento, né? Existem outros lugares, existem cursos técnicos, existe a internet, existe o seu amigo ali que mora perto de você que tem um conhecimento específico com o qual você pode compartilhar, né? Existem N formas de estudar. É muito difícil, muito mesmo, quando você não tem um direcionamento, mas não é impossível, né? Eu tenho um cronogramazinho assim onde eu busco escrever as minhas letras, né, estudar rap e tal. Mas tem dia que eu não tô na vibe de escrever e estudar rap. Então eu vou ler outra coisa, né? Leio poesia, leio contos, coisas que eu gosto. Porque eu sei que isso, no final das contas, acrescenta, né, no meu vocabulário, acrescenta nos meus pensamentos. Então, a gente precisa, né, se desenvolver de forma autônoma, mesmo que a gente não tenha possibilidades estruturais, assim. O que é muito difícil também, né? Tem gente que tá no corre o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, pega busão, chega cansado, ainda tem que cuidar de casa, fazer coisas e tal. E a periferia tá muito mais condicionada a essas coisas, né? Passar 3 horas dentro de um busão, né? Você passa 3 horas dentro do busão, você vai chegar em casa e vai querer descansar, não estudar. Mas acredito que eu tenho uma música que chama Percebas. Ela é um dos pontos de partida, assim, do meu pensamento enquanto rapper. A gente precisa se conhecer, conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa história e a partir daí bolar um plano cabuloso, assim, bolar um plano para transformar a nossa realidade e chegar até onde a gente quer. Então, mesmo que você não tenha aí agora as ferramentas na sua mão, você pode parar, pensar, analisar a sua situação e criar um plano, seguir esse plano com disciplina, porque com certeza vai dar certo. A gente precisa, né, absorver e utilizar das coisas que a gente tem perto, utilizar das relações que a gente tem. Então, às vezes, se você não tem determinado conhecimento, ou se você não tem um feeling para determinada coisa, conversa com seu amigo, conversa com pessoas que acreditam em você e nas quais você acredita. Com certeza vai dar certo. Devagar e sempre com as ferramentas que tem, né, se estruturando. Então, você tem um EP lançado para que a gente possa ouvir, conhecer, diga, Iná, aonde que nós encontramos, diga com quem você produziu, como ele foi produzido, qual a temática, né? Você acabou de citar, inclusive, uma música, enquanto dissertava sobre a questão que eu tinha feito para você anteriormente.
Sim, então, na verdade, eu tenho dois EPs lançados, um de 2009 e o outro desse ano. Eu acho muito importante falar sobre esse primeiro EP, porque eu não queria lançar, assim, eu não queria gravar, eu não tinha interesse nenhum em gravar. Meu rolê era freestyle. E aí, muito incentivada pela necessidade de inscritos pretos, né? E pelos meus amigos também, eu acabei gravando. E esse primeiro EP a gente gravou na Porta. Eu acho muito importante falar isso porque ele é muito lindo e ele não tem uma qualidade máxima, mas ele representa muito, muito da minha caminhada, representa muito do meu início ali no freestyle e é um EP colaborativo com um irmão meu, que é o Guilherme Eurípides, que a gente começou a rimar mais ou menos na mesma época e tivemos uma rivalidade, essa rivalidade se transformou numa amizade, que depois se transformou num EP. Das coisas mais valiosas, né, que o hip hop traz pra gente, essas vivências. E aí, esse EP se chama Dia, Dia e Noite, tá disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube. E Perceba-se é a música de trabalho desse EP. É uma música muito linda. E aí o meu último trabalho, meu último lançamento é o EP que se chama Meu Barco, que ele foi construído junto com o beatmaker Janjão do Beat, aqui na Underchave. E é um EP com 3 faixas, também está disponível em todas as plataformas digitais, no YouTube. E é um resgate, assim, falo muito sobre a minha família, falo sobre a minha avó, falo sobre os meus irmãos, sobre os meus amigos, sobre os meus medos, sobre o meu trabalho, né? Sobre essa fase que eu tô vivendo aqui de buscar o mais alto nível de profissionalismo dentro do rap. E aí foi produzido, eu comecei a escrever no início desse fluxo de pandemia e finalizei em novembro, né, as tracks. E aí a gente lançou no último 27 de abril. Foi incrível, eu tô muito feliz, convido vocês a ouvirem com atenção, assim, porque são várias histórias mesmo, várias ideias. Eu tentei trazer musicalidade, me arrisquei um pouco cantando e o resultado ficou muito bom. Espero que vocês gostem. Com certeza eu vou conferir. E convido a todas as pessoas ouvintes aqui do Rap Podcast a ouvir conosco. Legal, Iná. Indica para nós, mulheres que compõem o hip hop de GO, pode ser as mulheres que rimam, as mulheres que fazem um grafite, as big girls, e também do Brasil. Nossa, tem várias mulheres cabulosas aqui, né? Mulheres produzindo no Brasil inteiro. Então, aqui em Goiânia, tem umas rappers que eu tô acompanhando, gosto muito e ainda pretendo trabalhar junto, né? Que é a Luana Angélica, ela tá trazendo coisas muito bonitas, muito bem feitas, músicas muito sensíveis, tá? Eu gostaria muito de trabalhar com ela e gostaria que vocês conhecessem. A Luz Negra eu citei. Outra maravilhosa, a Raquel Reis também foi citada. Outra perfeita, KM, que é uma freestyleira braba, que inclusive vai nos representar no Nacional. Tem um coletivo de big girls aqui em Goiânia chamado Nativas Gym, que uma das coordenadoras é a Big Girl Funny, que é uma pessoa assim incrível, que vale a pena conhecer porque é uma mulher inteligentíssima, né? Super atuante, sempre que ela fala assim, é maravilhoso ouvir. De grafiteiras tem a Carly, que eu tô acompanhando o trabalho dela assim pelas redes sociais. E, enfim, várias mulheres aí atuantes. Ultimamente, assim, falando em mulheres do Brasil,
Eu tenho ouvido muito a Brisa Flow, porque ela traz uma perspectiva, não sei se a gente pode chamar de decolonial, mas traz várias discussões a respeito dos corpos indígenas. E a Cronista do Morro, que, assim, nossa, manda muito, manda muito. E é uma das artistas que eu mais tenho ouvido, assim, nos últimos tempos. Excelente suas indicações, excelente. E na avessa, eu quero agradecer imensamente por esse bate-papo maravilhoso, né? Em meu nome e também em nome de toda a equipe Rap Podcast, tá? Por você deixar com que a gente conheça um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre você. E é isso. Antes da gente se despedir aqui, eu quero que você deixe o seu Instagram, as suas redes sociais, como que todo mundo aqui que escutou esse bate-papo possa procurar um pouco mais sobre o seu trabalho e você deixe suas considerações finais. Se eu deixei de perguntar alguma coisa, se você quer falar alguma questão, tá bom? E é isso. Sou eu quem agradeço a você, o Phantom, a toda a equipe Rap Podcast. Muito obrigada mesmo por estarem aí me ajudando nessa caminhada, né, a semear essas ideias e espalhar essas sementes aí. Obrigada também a todas as pessoas que nos ouviram aqui até o final. Eu estou em todas as redes sociais como Iná Avessa, a única. E aí vocês podem procurar lá, com certeza vão me encontrar. E na Avessa no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Me sigam também nas plataformas digitais, é muito importante. Tô sempre trabalhando em coisas novas, músicas novas. E mês que vem já tem um lançamento também, um love song produzido juntamente com o DJ Tubarão, tá? E aí, o que eu poderia dizer, né? Vou mandar um verso aqui, que significa bastante, eu acho que é parte, né, da minha mensagem, assim. Seja a luz onde for, faz seu corre sem temer, tendo em mente que as águas desagam pra você cair, pagaram pra ver, por aqui batalhas nunca acabam, confiança, mano. Seja o melhor que puder, qualquer sorriso volta pra casa, não é sorte, aqui sempre foi fé. E é isso, seja a luz onde for, família, vamos com fé, vamos seguir, vamos dar o nosso melhor sempre, porque para todo mundo existe algo e a gente correndo atrás, a gente consegue transformar e mudar a nossa realidade e a realidade das pessoas que estão próximas. O hip hop mudou a minha realidade, tem mudado todos os dias e é uma força gigante. Me sinto realmente apoiada. Conto com a ajuda de todos vocês também para a gente se manter bem nessa caminhada. E estou à disposição de todas as pessoas, né, do meio do hip hop que queiram conversar, fazer parcerias, construir coisas juntos. Estamos aqui para isso, para construir, né? Essa cultura nos ajuda tanto, acho que a gente também tem que dar algo de volta. Muito obrigada a todos, estou muito feliz de ter participado dessa conversa. Obrigada, Nádia, você é maravilhosa. Estamos aí para todos os trabalhos futuros, tá bom? É isso. Nós é que agradecemos, irmã. Nós é que agradecemos. Você é que é maravilhosa e assim encerramos mais uma edição de Rap Podcast. Muito emocionada e se inscrevam aqui no nosso canal, deixa seu like, curte a nossa página no Instagram, se quiser, né, que algum mano, que alguma mina, que alguma mona seja entrevistado, dá um oi lá no DM.